só para a gente ir se ligando aqui um pouquinho, né? Gravando aqui a aula. A gente vai dar uma pequena revisada, né, do que a gente viu de números racionais, né? Racionais. Esse nome aqui é bem interessante. Números racionais. Por que, Lázaro? Que é interessante isso aí para a gente agora, né? Quem está falando a Daça? A Daça, você tem nota... Olha, não se preocupem mais com coisa do primeiro e do segundo bimestre, não, certo? O que a gente tem que se preocupar é o seguinte, é em assistir às aulas agora, daqui para frente. Porque o aluno, por exemplo, que não tem nota, vou dizer aqui para vocês assim, o aluno que não tem nota no primeiro bimestre e nem no segundo bimestre, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que começar a assistir às aulas do terceiro e do quarto bimestre. Para ter a nota do terceiro e do quarto bimestre, ele tem que ter a nota do terceiro e do quarto, para poder ter a nota lá do primeiro e do segundo, certo? Se o aluno não tem nota do primeiro bimestre, não tem nota nenhuma no primeiro bimestre, certo? Quem tem nota, já tem a nota, aquela nota vai ficar. Ah, eu vou fazer atividade para melhorar. Não tem mais isso, não. A atividade já foi feita, já foi feito, certo? O que a gente está dizendo para vocês é o seguinte, assistam às aulas, a partir do momento que você não assistir a aula, comecei a assistir a aula agora aqui, então vamos assistir a aula aqui. A partir da nota desse bimestre, da nota do próximo, eu vou dar a nota lá do primeiro e do segundo. Isso não quer dizer que você lá no primeiro e no segundo bimestre ainda possa tirar um 10. Claro que não. Porque você não frequentou. Você já perdeu aí a participação na aula. Mas você ainda pode tirar uma nota lá para compensar as notas que você perdeu. Entenderam aí? Então, pronto. Quem tem nota, tem nota. Pronto. É a nota que tem. Assistiu a aula, fez tudo. Assistiu a aula. Quem não assistiu, ele poderá tirar uma nota lá. Não é a nota máxima, claro. Ele não vai poder tirar uma nota máxima. Jamais. Porque ele já perdeu a participação dele. Ele não participou das aulas. Como é que ele vai ter... A nota não tem participação? Mas lá no final do ano a gente vai dar essas notas, certo? Para quem está assistindo a aula. Lázaro, não assisti a aula no primeiro bimestre, mas assisti no segundo, no terceiro, no quarto. Está certo. Não tem problema. Você vai continuar sem a nota lá do primeiro bimestre, porque o primeiro bimestre não abre mais. O primeiro bimestre só vai abrir para se mexer na nota lá no final do ano. Ele agora está fechado lá, o primeiro bimestre está fechado. Ele fica fechado. Eu não tenho mais acesso de mexer nele, não. E o sistema fecha. O sistema pega lá, ué, fecha. E eu tenho acesso agora do segundo bimestre. Quando passa esse período agora, eu acho que até dia 9, para mim que é até dia 9 desse mês, que vai entrar agora. Dia 9, ele fecha o sistema. Eu não posso mais mexer, não, lá. Não posso mais botar nota, tirar nota, não posso mais fazer nada. Só vou ter acesso a esse segundo bimestre lá no final do ano. É assim, a cada bimestre só tenho acesso àquele bimestre. Porque aí não é a gente que manda, não. Quem abre, quem mexe com o bimestre, quem faz essas coisas são os administradores do sistema. E os administradores do sistema é a Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Eles só abrem o professor ter acesso naquele bimestre. Porque eles acham que se ficasse abrindo, o professor pode ficar modificando as notas direto. Né? Às vezes pode acontecer isso, né? Então, assim, eu não tenho acesso mais ao primeiro bimestre. Eu só vou ter acesso ao primeiro bimestre lá no final do ano. Quando estiver fechando o ano, aí, se o aluno não tem nota no primeiro bimestre, ele vai abrir para que eu tenha acesso para colocar. Oi. Desculpa interromper. É porque, por exemplo, no final do ano você tem acesso ao bimestre já para as notas de recuperação, né? Exatamente. Porque eu vou botar a nota para quem, por exemplo, quem está devendo uma nota, eu vou ter acesso no final do ano para colocar aquela nota. Porque eu posso ter feito algo, ter feito um teste com essa pessoa, aí eu vou ter acesso. No momento, nesse momento, eu só tenho acesso ao segundo. O que tem no segundo bimestre, eu tenho acesso ao segundo. No primeiro bimestre, eu só posso mexer lá no final do ano. Entendeu aí qual é o negócio? É complicado, mas a gente vai levando, certo? Então, não se preocupe, assistam às aulas e vamos fazer as atividades. Quem não estiver assistindo a aula,
começando a assistir a aula, vai ter a nota do terceiro, do quarto bimestre, no final desse bimestre, e no final do ano a gente vai ver o que a pessoa fez para dar a nota do primeiro e segundo bimestre. Pronto? Vamos lá. Então, vamos lá. Esse nome aqui, né, pessoal, números racionais, que é o que nós vamos estudar, é um conjunto novo, né, que a gente falou aqui para vocês. Vocês já conheciam alguns conjuntos, conjunto de números, né? Nós estamos falando, desde que vocês começam a estudar no ensino fundamental, que é o sexto ano, fundamental maior, né, que é o partir do sexto ano, vocês começam a estudar conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que vocês estudaram, vocês se lembram, né? Foi os naturais, né? Os naturais, estuda lá no sexto ano. 0, 1, 2, 3, né? Esse conjunto aqui. Conjunto dos números naturais. Para que serve esse conjunto? Conjunto que serve para contar as coisas. Que é o conjunto que eu uso para contar. Né? São os números naturais. Eles são inteiros, né? São um número, não é com vírgula, é um número cheio. É assim, um número cheio. E todos positivos, porque é para contar as coisas. Né? Depois, nesse ano já, né, ainda agora no início do ano, no sétimo ano, se estuda esse conjunto, né? Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, aí fez o quê? Ao conjunto dos números naturais, que já existia, você já conhecia, foram acrescentados os números negativos. Aí deu esse conjunto aqui, né? Reticência aqui, aí vamos lá. Menos 2, menos 1, aí 0, aí 1, aí 2 e reticência. Pronto. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros. É os naturais, que já existiam, estão aqui, né? Os naturais, aqui, a partir daqui são os naturais, e a eles foi acrescentado os números negativos. Lembre-se que esses números todos são inteiros, não tem vírgula. Então, o número é assim, menos 1, menos 2, 3, 5, não tem vírgula. Esses conjuntos aí são importantes, né? A gente já estudou, já viu operações com ele, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e raiz, né? Raiz, radiciação. A gente já viu desse conjunto aí, desses conjuntos, dos inteiros e dos naturais, inteiros e naturais. Mas agora vocês vão conhecer um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Números racionais. Mas o que são os números racionais? É o seguinte, eu já tenho dois conjuntos, inteiros e naturais. Esses números inteiros e naturais, eles também vão entrar dentro desse conjunto novo agora. Eles entram dentro desse conjunto. Mas a esse conjunto acrescenta-se as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, aí junta os naturais, os inteiros, as frações, as dízimas periódicas, os números decimais, joga tudo aqui dentro faz um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais representados pela letra Q. Representados pela letra Q, os racionais. E os racionais, eu não tenho como representar eles. Então, eu digo que são todos os números que podem ser transformados em fração, podem ser escritos nessa forma, numerador sobre denominador, aí diz assim, não é assim? Diz assim, para escrever fica bem bonito assim, o conjunto escrito é assim, x, tal que x é igual a m sobre d, por exemplo, é numerador, são todos os números, tal que esses números podem ser escritos na forma de fração, com o numerador e denominador, né? Então, assim, numerador pertence aos inteiros e denominador pertence aos inteiros
e denominador diferente de zero. É isso? Todos os números que eu posso transformar em fração. Depois nós vamos ver a notação dele lá embaixo. Então, esse conjunto é importante, porque são todos os números que eu posso transformar em fração. Seja ele positivo, seja ele negativo, seja ele qual for. Eu posso escrever esse número em forma de uma fração. Esse número é conhecido como número racional. Todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Tem aqui a notação bem bonita, né? Tá aqui, ó. Os números racionais. Aqui. Tá aqui a notação dele. Como é que escreve? Qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero, é chamado de número racional. Então, lembra. Todo número, não importa. É um número, eu posso escrever ele em forma de fração, ele é um número racional. Ok? Entenderam aí? Todo número que eu posso escrever em forma de fração, ele é um número racional. Racional. Beleza? Olha, são números racionais. Aqui bem claro. São números racionais. Quem é que são números racionais? Olha, os números inteiros, os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos, os decimais periódicos, são tudo. As frações já em si, né? Frações, qualquer fração em si, já é racional, que é uma fração, seja positiva ou seja negativa. Então, pronto. Esse conjunto é um conjunto importantíssimo. Porque a partir do momento que vocês estudam ele, esse conjunto, vocês vão usar ele bastante durante o estudo de vocês. Vão continuar utilizando esse conjunto o resto da vida. Beleza? Então, todo número que pode ser transformado em fração. Aí, quando veio aqui, eu falei para vocês, por exemplo, disso aqui. Vamos relembrar. A gente vai relembrar aqui. É que todo número decimal pode ser uma fração, toda fração pode ser um número decimal. Não é assim? Por exemplo, esse número aqui, por exemplo, 0,5. Ele é um número decimal. É exato, né? Não é exato, decimal exato. Esse número aqui, 1,2. Esse número aqui, 1,25, por exemplo. São números racionais, são números decimais. Mas esses números também são frações. Como assim, Lázaro, são frações? Todo número decimal exato, ele corresponde a uma fração. Como assim, Lázaro? Que ele corresponde a uma fração? Todo número decimal pode ser transformado numa fração da seguinte maneira. Ó. Olha como é que eu transformei ele numa fração. Olho para o número aqui e esqueço a vírgula. Esqueça a vírgula. Se eu esquecer a vírgula, que número fica aqui? Fica 5. Não vai ficar 0,5? 0,5 é 5. Coloco o denominador aqui, 1. Olho quantos números tem depois da vírgula. Depois, não é antes, não. Depois da vírgula. Por exemplo, aqui tem um 5, acrescenta-se um 0. Se tivesse dois números, acrescentava-se 2 zeros. Se tivessem 3 números, acrescentava-se 3 zeros. Então, olha, 0,5, olha, esquece a vírgula, fica 5. Escreve no numerador. Coloca 1 aqui embaixo. Sempre 1. Olha quantas casas tem depois da vírgula. O total de casas é o total de zeros que eu vou colocar. Se tem uma casa, 1 zero. Se tem 2 casas, 2 zeros. Se tem 3 casas, 3 zeros, por aí vai. Simplificando aqui agora, né? Dá para simplificar por 5, é por 5. Isso aqui corresponde a 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Olha, esse número decimal corresponde à fração o quê? Olha, 1/2. Lázaro, se o número for negativo, não tem problema, é só botar o sinal negativo. Não tem nenhum problema. De maneira nenhuma, né? Aqui, por exemplo, olha.
Que número é esse? Que número é esse aqui? 1,2. Corresponde a que fração? Ora, esqueça a vírgula, vai ficar 12. Né? Se esquecer a vírgula, fica 12, né? Esqueci a vírgula, fica 12. 1 aqui embaixo, uma casa, 1, 0. Simplifica por 2, simplifica por 2. 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5. 6 quintos. 1,25. Esquecendo a vírgula, vai ficar 125. Sobre 1, né? Uma casa, duas casas. 1, 0, 2, 0. Simplificando. Simplificando. Dá para simplificar por 5, né? Que vai dar 125 por 5 dá 25, né? 100 por 5 dá 20. Ah, ainda dá para simplificar por 5, ó. Então, vamos lá. 25 por 5 dá 5. 20 por 5 dá 4. Pronto, está aqui, ó. Todo número decimal é uma fração. Isso a gente aprendeu. Qualquer número decimal eu posso transformar em fração. Qualquer número decimal, desde que ele seja exato, né? Se for um número decimal não exato, né? Se for, por exemplo, um número irracional, que nós ainda não estudamos, nós vamos estudar mais na frente, aí esse não pode ser transformado em fração. Mas aí também diz assim, ora, se um número decimal é uma fração, como é que uma fração vira um número decimal? É muito simples. Por exemplo, a fração 2 quintos corresponde a que número decimal? Né? A fração, vamos botar aqui, um aqui, ali, 6 quintos corresponde a que número decimal? Né? A fração 5 quartos corresponde a que número decimal? Então, para transformar uma fração em um número decimal, eu faço o seguinte, ó. Eu pego numerador e divido pelo denominador. Numerador, vou dividir pelo denominador. Pronto, vou dividir, tá aqui, ó. Dividindo. Dá para dividir, pessoal, 2 por 5? Claro que não. 2 é menor do que 5. Então, eu faço o seguinte, ó. Coloco um 0 no quociente e uma vírgula. Quando eu coloco esse 0 e essa vírgula, me dá o direito de colocar um 0 aqui também, ó. Aí pronto, agora eu coloquei o 0. Aí ficou 20. Agora dá certo. 20 dividido por 5 dá o quê? Dá 4. Olha. 4 vezes 5 é 20, para 20, 0. Pronto. Esse número aqui corresponde a 0,4. Aí é bem bonitinho. 6 quintos. Vou pegar 6, vou dividir por 5. Dá para dividir 6 por 5? Dá 1, né? 1 vezes 5 é 5. 5 para 6, falta 1. Pronto. Tem alguém para baixar? Não. Não tem ninguém para baixar. Como não tem ninguém para baixar, eu coloco uma vírgula aqui e me dá direito de colocar um 0 aqui. Então, ficou 10 agora, dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10, 0. Pronto. Esse número aqui corresponde a 1,2. 5 quartos. 5 dividido por 4. Dá 1, né? 1 vezes 4 é 4, para 5 falta 1. Não tem mais ninguém para baixar, bota uma vírgula e um 0. O 10, que dá o quê? Dá um 2. 2 vezes 5, 4, 8. 8 para 10, faltam 2. Já botei a vírgula, posso acrescentar outro 0. Fica 20. Que dá 1. 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Pronto. Esse número aqui é 1,25. Então, pronto. Só a gente já viu isso até. A gente está apenas relembrando, né? Uma fração pode ser um número decimal e um número decimal pode ser uma fração. Lembrando que às vezes, por exemplo, eu vou vou transformar uma fração, por exemplo, a fração 1 terço.
Por exemplo, né? Se eu for transformar aqui 1 dividido por 3, não dá para dividir, né? Um zero, uma vírgula, um zero. Aí dá um 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Já botei a vírgula, boto o zero. Aí dá um 3 de novo. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Aí eu já boto outro zero. Dá um 3 de novo. Ou seja, aqui vai continuar dando 3, 3, 3, até não querer mais. Ou seja, 0,333 e reticência. Ou poderia ser escrito assim, né? Poderia ser escrito também assim, né? 0,3. Aí um traço em cima do 3. Está dizendo que o 3 vai se repetir. Isso é uma chamada dízima periódica. Às vezes, o número fracionário ele se transforma em um número decimal não exato, que é chamado de dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque é um número que não tem fim, e não tem fim, né? Ele é infinita, é uma dízima. E periódica porque tem um número, o mesmo número vai se repetir aqui. Repete esse mesmo número. Esse número é chamado de período da dízima. Por isso que é dízima periódica. Esse rapaz é o período. O período aqui é 3. Por que o período é 3? Porque repete 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Enquanto vocês passarem o resto da vida todinha, se vocês passarem aí, dividindo aí, você passa o resto da vida todinha dando 3 aí, 3, 3, 3. Você vai cansar e nunca vai deixar de ser 3. Então, às vezes, uma fração vira uma dízima. Ou seja, uma dízima é um número racional. Se uma dízima, então, até uma dízima periódica é um número racional. Por que, Lázaro? Você está dizendo isso? Você está afirmando isso, Lázaro? Ora, porque uma dízima periódica não vem de uma fração. Se ela vem de uma fração, é porque ela pode ser transformada em uma fração. No próximo ano, no 8º ano, vocês vão aprender a pegar uma dízima periódica dessa daqui e transformar em fração. Mas é no próximo ano, no 8º ano. Agora, vocês não se preocupem. Vocês só se preocupem da seguinte coisa. Uma dízima é uma fração. Então, uma dízima periódica também é um número racional. Só se preocupe com isso. Não se preocupe em fazer, em transformar, não sei o que não. Isso aí é mais na frente. Valeu? Continuando aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Na continuação, né? Nós somos lá na frente. Aí vem aqui, né? Vou já tirar isso aqui da tela. Veio isso aqui, né, pessoal? A relação nos conjuntos, né, que a gente viu, né? Ó. A gente viu isso aqui. Que os conjuntos que nós estudamos são esses, N, Z e Q, ou seja, naturais, inteiros e racionais. É os conjuntos que vocês conhecem. Vocês conhecem. Eu não conheço, no momento agora, para vocês não conhecem outro conjunto. O maior conjunto que vocês conhecem é esse. Desculpa aí. Então, tá aqui. Olha. Conjunto N, os naturais. Conjunto Z, os inteiros. Conjunto Q, os números racionais. Aqui, ó. P sobre Q, né? Todo número que pode ser escrito dessa forma aí, ó, fração. Com P e Q, números inteiros, e o denominador diferente de zero. Isso eu já falei para vocês um monte de vezes, né? O denominador nunca pode ser zero. Por quê? O denominador não pode ser zero, Lázaro? Porque uma fração é a divisão. E se você, por acaso, na vida de vocês, se quiserem fazer uma divisão e o denominador e a divisão der um zero, por exemplo, se eu tivesse uma divisão para fazer aqui, desse tipo aqui, né? Lembre-se disso. Essa aqui. 5 dividido por zero. Isso não existe. Se você fizer isso aqui. Se você botar na calculadora, na sua calculadorazinha lá, no seu celular tem uma calculadora, você pega lá e bota 5 dividido por zero. Aí veja o que ele diz. Ele vai dar um símbolo desse jeito aqui. Se a calculadora for científica. Se não for, ele vai botar um E, dizer que está errado. Ou, às vezes, ainda tem umas calculadoras que diz bem claro, não existe. Ou seja, é qualquer fração que exista, menos a fração que o denominador é zero. Ou seja, é uma fração
2/3, menos 1/4, mas não pode ser a fração, por exemplo, 1/0. Não pode. Isso aqui não existe. Não existe fração com denominador igual a zero. É uma coisa que vocês têm que aprender e está na cabecinha de vocês. Não existe. Eu até disse qual é o primeiro mandamento da matemática, né? Não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. Primeiro mandamento da matemática é esse. O segundo é amar o professor de matemática acima de todos os outros professores, né, Adassa? Tem que amar o professor de matemática demais. Vamos lá? Continuando. Então, a relação está aqui, olha. O conjunto Q tem os naturais e os inteiros dentro dele. Todo número natural também é inteiro. Todo número natural também é inteiro. Todo número inteiro também é racional. Ou seja, todo número natural é racional e todo número inteiro é racional. Ah, Lázaro, quer dizer que todo número racional é inteiro? Não. Aí é o contrário, não pode não. Agora, dizer que todo número inteiro é racional é verdade. Né? Continuando aqui, né? Continuando, foi isso. O que aconteceu? Fazer como a mulher da coisa. Pero que se passa. Tá aqui, continuando, né? Vamos lá. A gente já estava lá, não sei o que foi que aconteceu. Está aqui. Estava aqui. Na continuação, né, pessoal? Na continuação, veio aqui, né, a representação deles numa reta. Eu não posso representar eles todos. Eu não sei como representar. Por quê? Porque eles são muito grandes. Esses conjuntos são muito grandes. Por exemplo, entre esses dois números aqui, ó, entre o menos 1 e o 0, entre o menos 1 e o 0, existem infinitos números racionais. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1 tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,999, 0,9999, 0,0000. Menino, tem tanto número aí que você nem imagina. Tudo aí, guardado. Então, entre dois números racionais, existem infinitos números. Entre dois números inteiros, existem infinitos números racionais. Continuando. Vamos lá. Continuando aqui. A gente viu, né, aqui a reta. Módulo, a gente viu também. A gente está revisando para a gente começar o nosso assunto mesmo, que é o bom, né? Módulo, nós vimos que o módulo é essas barrinhas, né, pessoal? Aqui, ó. Quando eu tiver esse bicho aqui, essas barrinhas laterais, ó, o número aqui, ó. As barrinhas, os pauzinhos, né? O número entre esses pauzinhos aqui, significa assim, ó. Módulo de menos 3/4. Ou também conhecido como valor absoluto. O que é módulo ou valor absoluto de um número, né? Módulo ou valor absoluto. É simplesmente a distância que ele se encontra do zero. Por exemplo, olha, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, está aqui a reta numérica. No meio é o zero. Né? O zero né? No meio, por exemplo, aqui é 1. Aqui é 2. E vai para lá, né? Aqui é menos 1. Aqui é menos 2. E vai para cá. É assim, ela é para um lado para o outro, infinito, né? Olha, a distância daqui para cá é 1. A distância daqui para cá também é 1. Por que, Lázaro? Porque a distância é positiva. Então, se eu quiser saber qual é o módulo de menos 1, vai ser a distância do 0 até o menos 1. Qual é a distância do 0 até o menos 1? Se eu quiser saber o módulo de mais 1, vai ser também 1. Se eu quiser saber o módulo de menos 3, ora, vai ser 3. Se eu quiser saber o módulo de mais 10, ora, vai ser 10. O módulo de um número é ele sem sinal nenhum. Nem tem sinal positivo, nem negativo. Porque distância. E distância não tem sinal.
Ora, a distância daqui para ali precisa de dizer o sinal da distância? Não, não precisa. Distância é distância. Certo? Todo número racional também tem um oposto ou simétrico. O que é isso, Lázaro? Oposto ou simétrico. Oposto ou simétrico é ele com o sinal contrário. Por exemplo, o oposto de menos 2 é mais 2. O oposto de mais 5 é menos 5. O oposto de menos 2 terços é mais 2 terços. O oposto de menos 1,5 é mais 1,5. Oposto ou simétrico. Então, tanto faz chamar de oposto, vamos chamar de simétrico. Mesma coisa. Oposto ou simétrico de um número racional. Oposto ou simétrico. Então, lembre-se, todo número racional tem modo, todo número racional tem oposto ou simétrico. Racional. O que é um número racional? Todo aquele que pode ser transformado em fração. Comparar números racionais, saber quem é maior do que quem é menor do que quem. Lembre-se, todo número positivo é menor do que qualquer número negativo. Que conversa, ao contrário. Todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Não importa o número. Se tiver dois números, um for positivo e outro for negativo, o maior é o positivo. Lógico. Se os dois forem positivos, aí eu vou ver qual é o maior. Ah, Lázaro, mas, por exemplo, Lázaro, eu tinha duas frações. Vamos lá, duas frações. Eu tinha 2 terços e 3 quintos. Qual é o maior, Lázaro? Eu não sei qual é o maior. Eu também sei não. Mas existe uma maneira de saber quem é maior. Para saber duas frações, qual é maior. Se os dois forem positivos ou os dois negativos. Ah, se fosse assim, menos 2 terços e 3 quintos. Eu já sei que 3 quintos é maior. Por quê? Porque esse número aqui é negativo. Todo número negativo é menor do que um número positivo. Não importa qual seja o positivo. Se forem duas frações, para vocês saberem quem é maior, é só vocês fazerem o seguinte, olha. Tira o MMC dos denominadores, está aqui, olha, de 3 e 5, que vai ser dá por 3, que dá 1 e dá 3, e dá por 5, que dá 1 e dá 1. Então, 3 vezes 5 é 15. Então, vou botar aqui agora 15 para cá, e vou botar agora 15 para cá. Aí, vou fazer 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2, 10. Aí, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 3, 9. Pronto. Quando eu fiz assim, eles ficaram com o mesmo denominador, qual foi o que teve um numerador maior? Não foi esse? Então, esse é maior do que esse. Então, eu posso afirmar que 2 terços é maior que 3 quintos. É só deixar com o mesmo denominador. Né? Bom, deixei com o mesmo denominador, sei que é maior. Quem tiver o maior lá em cima. Lázaro, se for número decimal, Lázaro. 2 números decimais. Por exemplo, quem é maior? 0,5 ou 0,8. É só você ver. Claro que 5 é maior do que 8. Né? É menor, quer dizer, menor do que 8. Pronto. Resolvido o problema. Ora, é só você olhar os números. Por exemplo, Lázaro, não entendi. Se eu fosse assim, 0,05 e 0,008, quem é maior dos dois? É só você comparar, olha. O primeiro aqui é quem? 0. O primeiro aqui também é 0. Ok, beleza. O segundo aqui é quem? É 5. O terceiro aqui é quem é? Quem é maior? 5 ou 0? Então, esse número é maior que o outro. É só ir comparando os números que estão na mesma posição. E vai ver quem é maior. Pronto. Compara, sabe quem é maior, quem é menor. É assim? Por exemplo, quem é maior aqui? Menos 5 ou menos 1. Todo mundo sabe que quanto maior o número negativo, menor é o seu valor. Ou seja, menos 5 é menor que menos 1. Agora, se for positivo, né? Olha, isso aqui, ó. 3 é maior que menos 4. 3,7 é maior que menos 2. Por aí vai, né? Isso a gente aprendeu. Pronto. Essa foi a nossa revisãozinha de números racionais.
Porque na próxima aula, aí nós vamos começar isso daqui, né? Eu até já falei algumas coisas, mas aí eu vou começar mesmo do zero, como se eu não tivesse dito nada, para a gente começar aqui. Na próxima aula, o assunto vai ser operações com números racionais. Nós vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, por aí vai. Certo? Então, essa foi nossa aulinha de hoje. A aulinha nossa de hoje, certo? O assunto, só para a gente dar uma recapitulada, para a gente começar a parte boa de números racionais. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus. Não tem atividade. Vocês estão de folga essa semana, de atividade minha. Então, até a próxima aula, se Deus quiser, na segunda-feira. Valeu? Tchau. 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 Tchau, Lucas. Tchau.